Olá pessoal do segundo ano, aqui é o tio Will. Vamos para a aula de quarta-feira, segundo A e segundo B. Beleza? Presta atenção na aula, vamos lá. Seguinte, equação reduzida, o que vem a ser isso? O nome já fala reduzida, menor. Reduzida por quê? Com certeza tem um termo isolado, ou A ou B. Então vamos lá. Como que é dita a equação reduzida? Y igual a quem? A mx mais q. Aonde este m é o coeficiente angular que você já conhecia, que nós já vimos nas aulas anteriores. Vamos ver como é que a gente faz mesmo? Como é que é a equação mesmo? Δy por Δx, isso significa yb menos ya sobre quem? Xb menos xa. Legal? Bom, o coeficiente angular é determinado por tangente da inclinação. Epa, vamos lá, presta atenção nessa parte que é interessante. Tangente da inclinação? Como assim? A tangente, ela é positiva em quais quadrantes mesmo? Lembre-se que aqui, em geometria analítica, só me interessa o primeiro e o segundo quadrante. O quadrante de baixo nem vai me interessar, vou até apagar. Olha lá. Então aqui, é interessante lembrar que isso aqui, no primeiro quadrante a tangente é positiva, e no segundo quadrante a tangente é o quê? Negativa. O que tem a ver isso com isso? Nós temos que quando este m é positivo, a reta é o quê? Crescente. Quando m é positivo, a reta é o quê? Crescente. Por que ela é crescente? Porque esse ângulo está obrigatoriamente entre 0 e 90 graus. Agora, se o m for negativo, a reta é o quê? Decrescente. E por que é decrescente? Por causa que aí o ângulo vai estar maior que 90 graus, porque a tangente é negativo, confirmando a situação inicial. Legal? Isso aqui é a parte inicial teórica. O que significa esse Q? É o chamado coeficiente linear. Coeficiente linear é onde a reta corta o eixo y, é aqui. Aqui que é o quê? Que? Coeficiente linear. Então, observe agora o que a gente vai fazer. A última equação que nós aprendemos era a equação fundamental. Presta atenção nesse exemplo numérico. Exemplo número 1. Seja um ponto 1 menos 2 de coeficiente angular igual a 3. O assunto da aula de hoje não é o fundamental, é a equação reduzida. Vou chegar nela agora, tá? E aí nós vamos fazer o seguinte. Se eu aplicar equação fundamental, ioiô, mi, xoxô, lembra dela? Olha lá. Equação o quê? Fundamental. Legal? Nessa equação fundamental, teremos y menos 2 igual a coeficiente angular, que é 3, que multiplica por x menos 1. Aí, lembra que até na última aula nós estávamos falando que pode parar aqui se quiser. Aqui eu estou fazendo uma continha só para continuar. 3 que multiplica x menos 1. Tá? Agora, olha que interessante essa relação que nós temos aqui. Veja, eu posso e devo fazer a seguinte ideia. Se eu pegar e aplicar a distributiva, vai ficar como? Y mais 2 igual a 3x menos 3. Portanto, a equação reduzida, partindo da equação fundamental, como é que ela vai ser? Basta isolar uma variável, que normalmente é a variável y. Então, y é igual a quanto? 3x menos 3 menos 2. Daí a nossa equação reduzida. Olha lá que bonitinha. Ela não é difícil, ela é bem fácil. Legal? Então, a equação reduzida é simples. Parte da equação fundamental, isola a variável, de preferência quem? O x. Aquele número que multiplica o x, quem que é mesmo? Coeficiente angular. Aquele número que multiplica aquele número que não tem x. Aquele vai ser quem? O coeficiente linear. Legal? Vamos ver agora, então, a última equação dessa aula, que é a equação geral. Legal? Pessoal, para o vídeo se precisar anotar. Então, observe. A equação geral, ela tem o seguinte formato. Ax
mais BY mais C igual a zero. Bom, a primeira coisa que chama atenção sua é que ela é igual a quanto? A zero. Segunda coisa que chama atenção sua é que todas as variáveis estão para um lado só. Não tem variável x, y de um lado que nem lá a outra. Olha lá. Então, o que nós vamos fazer? Partindo dessa equação aqui. Essa aqui não era a equação fundamental com essas condições? Observe. Y mais 2 é igual a quem? 3 que multiplica x menos 1. Essa é a equação que é fundamental. Agora, aplicando a distributiva, a gente vai fazer y mais 2 é igual a 3x menos 3. Jogando tudo para um lado só, y é igual a quanto? 3x menos 5. Essa é a equação que nós já vimos antes, que é a equação reduzida. Está escrita lá do lado. Agora, a equação geral é quando todas as variáveis estão para um lado só. Então, o que vai acontecer? Vou pegar esse mais 3x e passar para o outro lado o sinal da igualdade. Assim como menos 5 também. Então, vai ficar y menos 3x mais 5 igual a zero. Aí está a equação geral. Equação geral. O legal dela, porque não existe uma equação geral. Bom, vamos prestar atenção aqui numa relação. O artigo definido A é quando você fala a equação é uma única equação. Quando você usa o termo uma equação, significa que tem mais de uma. Então, a equação geral, ela não é a equação geral, ela é uma equação geral. Existem várias. Se eu pegar, em vez de passar esses termos para a direita, passar para a esquerda o y, ficaria quem? Vamos lá. Aqui não é mais 3x, aqui não é menos 5. Aqui não é mais y, passa para o outro lado, menos y. Então vai ficar 0 igual a quanto? 3x menos 5 menos y. E essa também é uma equação geral dessa reta, com esses pontos aí, esses pontos A e o coeficiente angular 3. Veja, se eu pegar e multiplicar essa equação por 2, essa de cima por 2, 2y menos 6x mais 10 igual a 0. Essa também é uma equação que geral. Por isso que eu falei para vocês, a equação geral não é a, é uma, porque tem mais de uma. Legal? Nós precisamos, e a gente vai explicar depois para vocês no momento, lá no final da apostila 5, que esses números A, B e C não podem ser fração. Eu vou explicar depois para vocês quando for a aula específica. Tenta não deixar em fração e vou explicar para vocês por quê depois. Pergunta na live, que eu vou explicar também por quê. Legal? Bom, pessoal, fica com Deus. Essa era a aula que nós tínhamos, teórica. Na aula, seguindo o horário do segundo A ao segundo B, a gente vai fazer o quê? Exercícios. Eu vou começar perguntando as dúvidas dessa aula, aí anota se tiver alguma dúvida, legal? Na live eu vou tirar a dúvida primeiramente da aula e depois já faz exercício. Legal? Pessoal, fica com Deus, tamo junto. É isso aí. Até a próxima aula. Abração, beijão.